Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aliás, chegamos à última aula deste módulo 10, que é o módulo conhecido como A Família no Plano de Deus, Fundamentos e Propósitos. Esta aula é a aula de número 123, a última do módulo, com o título Como Lidar com as Pressões Externas na Família. Uma aula importante, bem relevante. Nessa aula nós vamos tratar de assuntos de como a família cristã pode resistir às pressões do mundo moderno sem perder a sua identidade, sem perder a sua fé, propósitos e cumprimento da missão. Amém? Vamos lá? Está aí com o seu caderno, com a sua Bíblia? Então vamos finalizar essa aula, vamos finalizar, na verdade, esse módulo, iniciando essa aula de número 123, começando com um tópico importante, identificando as pressões externas. Vamos identificar aquilo que tem pressionado a família, a minha e a sua, e vamos reagir a isso da forma correta. Antes de resistir, é preciso conhecer. As famílias de hoje enfrentam múltiplas pressões que desafiam sua estrutura espiritual, emocional e até mesmo relacional. As pressões, por exemplo, culturais, ideológicas, precárias, aos valores bíblicos, que relativizam o que é certo e errado, relativizam a verdade, relativizam a Bíblia, a palavra do Senhor. Tem destruído a identidade e os papéis de cada membro da família. Eu sabia disso? Então, observe atentamente o que a cultura lá do mundo está apresentando e procure ver como isso está chegando na sua família. Um dos pontos que a gente pode trazer para que isso seja tratado, vamos lá, é o diálogo, é a comunicação, a conversa em família. Converse com seus filhos, converse com seu cônjuge sobre esses valores culturais que são contra a palavra de Deus. Sempre à luz do Evangelho. Se tiver dificuldade, busque ajuda de um cristão maduro da sua comunidade de fé. Busque ajuda aí, se for o caso, do seu pastor, para que você possa obter a direção correta, caso vocês não consigam resolver isso em família. Mas não fique sem buscar ajuda. Busque. Então, nós temos as pressões culturais, tem as pressões sociais, pressão social ligada, por exemplo, ao ritmo acelerado de vida, porque não está fácil para ninguém, está todo mundo correndo, o ativismo. Existe ativismo no dia a dia, mas existe ativismo até mesmo dentro da igreja. A comparação nas redes sociais, as pressões das comparações, pressões financeiras, desemprego, dívidas, materialismo, crise de contentamento, tudo isso são pressões. Então, pressão cultural, pressão social e pressão financeira, eles têm abalado famílias. Na Bíblia, encontramos exemplos inspiradores de famílias que enfrentaram pressões externas. Você quer conhecer um pouquinho? Nós temos algumas aqui, e eu quero trazer, por exemplo, a primeira. Joquebede, a mãe de Moisés. Ela viveu sob o domínio opressor do Egito, onde decretos de morte ameaçaram diretamente a vida do seu filho, Moisés, no caso. Mesmo diante da ordem do faraó para matar todos os meninos hebreus, ela resistiu ao sistema, protegeu seu filho e, em um ato de fé e coragem, o colocou num cesto, confiando em Deus para guardá-lo. Depois confira lá em Êxodo, anota aí, Êxodo, capítulo 2, verso 1 ao 10. Hebreus também vai citar essa narrativa no capítulo 11, no verso 23. Da mesma forma, no Novo Testamento, temos o exemplo de um pai que levou o seu filho endemoniado até Jesus. A narrativa está lá em Marcos 9. 10 versos, verso 17 até o verso 27.
Embora o menino estivesse há anos em sofrimento e os discípulos não tivessem conseguido ajudá-lo, o pai não desistiu. Superando a frustração, a dor e as possíveis críticas sociais, ele clama por libertação e persevera até que o milagre aconteça. Então, meu irmão, se você estiver vivenciando pressões aí no seu lar, permaneça firme. Nós temos declarado na nossa casa aqui, na Igreja Batista, imagine que nós estamos vivendo um ano de milagres. E eu creio que o milagre vai chegar aí no seu lar, na sua casa. Declare, declare. Permaneça firme, resiliente no Senhor. Amém? Você pode dizer um amém aí? Pode escrever um amém aí e concordar comigo? Escreva aí na barra de comentários. Concorda comigo, interaja comigo. Citei aqui o exemplo desse pai no Novo Testamento com o filho endemoniado e o exemplo da mãe de Moisés, Joquebede. Esses exemplos mostram que resistir às pressões externas exige fé corajosa, amor perseverante e confiança em quem, gente? Não sobraste? Não. Confiança em Deus, que age mesmo quando o contexto parece desfavorável. Desfavorável para nós, mas para Ele está sob controle. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle. Vamos falar da proteção espiritual da família perante as pressões? A família cristã é o alvo de ataques espirituais. Por isso, a batalha pela saúde familiar é também uma batalha espiritual. Paulo exorta a igreja a se vestir com a armadura de Deus. Essa é uma instrução que se aplica diretamente aos lares. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Efésios 6, verso 10 ao 13. Toda a descrição da armadura está lá em Efésios 6, do capítulo 6, verso 10 até o verso 18. Você pode conferir. A oração em família, o ensino bíblico constante, porque a gente precisa ensinar a palavra, e a vigilância espiritual são escudos contra o avanço do mal dentro do lar, preservando a mente, preservando o entendimento acerca da palavra, preservando a saúde e a integridade dos relacionamentos. Não deixa de orar, de interceder, de estudar a palavra. Sherry Fuller, no seu livro Quando as Mães Oram, ressalta que a oração, ela fala muito sobre oração. É um livro interessante para você, mãe, adquirir. Esse aqui, deixa eu mostrar mais uma vez. Já mostrei mais de uma vez aqui, né, neste módulo. Quando as mães oram. Quando as mães oram. Ela ressalta que a oração materna tem o poder de quebrar cadeias espirituais que tentam dominar os filhos. Isso vale também para os pais, irmãos e cônjuges que intercedem uns pelos outros. Incentive, motive e crie um ambiente de oração da família que um vai orar pelo outro. Manter os valores bíblicos no lar é outro ponto importante que precisamos tratar aqui para poder, como família, resistir às pressões externas. Um lar fundamentado na Bíblia não se curva a modismo. Ele pode até ser visto como antiquado, retrógrado, mas é ancorado, ele é embasado, estruturado na rocha eterna que é Cristo. Quando os valores bíblicos são prioridade, o lar se torna uma fortaleza contra o engano. Olha que Romanos 12, 2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente. O Gary Chapman vai dizer, vai trazer um alerta para nós, nos nossos dias. Por quê? Porque ele vai nos lembrar que os lares estão adoecendo por terem trocado os princípios bíblicos por conveniências. O desafio é ensinar os filhos com palavras e exemplo, com testemunho, que a verdade de Deus vale muito mais que a aprovação das massas. Vale muito mais que um like, que um curtir. Quer ver um exemplo? Uma família que
escolhe não abrir mão do domingo como o dia do Senhor, mesmo diante a convites ou a compromissos, está ensinando mais do que palavras, mais do que as palavras poderiam expressar. É uma questão de escolha. A vida é uma questão de escolha. Se você olhar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro capítulo ao último, ele fala sobre escolha. A vida é uma questão de escolha. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu citei esse verso de Mateus 6,33 para falar de um tópico muito importante, que geram pressões nas famílias nos dias atuais, que é a questão financeira. Precisamos enfrentar os desafios financeiros. A área financeira é um dos principais campos de pressão sobre todas as famílias. Ela testa a fé, ela revela prioridades e pode gerar conflitos. De novo, Jeremy Camp, ele vai dizer no seu livro algo importante. Ele vai enfatizar que a boa administração dos recursos é parte do discipulado cristão. Confiar em Deus não exclui responsabilidade. Pelo contrário, exige planejamento, contentamento e generosidade. E aí eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, vou falar com o homem primeiro. Meu irmão, se você tem um dom de administrar a sua casa, excelente, continue. Mas se você reconhece que você não tem um dom e a sua esposa tem, deixe que ela administre os recursos financeiros. Agora, se ambos não têm essa habilidade, procure ajuda, procure capacitação, procure aprender como gerir os recursos da família, como administrar a sua área financeira. Porque nós precisamos desenvolver os princípios. Você tendo o conhecimento, isso vai gerar princípio dentro da sua casa para resolver as pressões financeiras. Como, por exemplo, praticar o princípio do contentamento. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas em tempos difíceis. E é a primeira coisa que você tem que tirar do seu rendimento é o dízimo ao Senhor. E separar uma oferta. Não vem à casa de Deus sem uma oferta para Ele. Ensinar os filhos a lidar com o dinheiro. Isso é algo que eu e você, nós que somos pais, devemos fazer. Orar antes de tomar decisões financeiras. Principalmente a compra de um carro, a compra de uma casa, um apartamento, de um imóvel, de um investimento. Ore, peça direção. Peça direção ao Senhor. Qual a melhor forma de fazer isso? Um casal que ora antes de assumir uma dívida ou que decide viver com menos para manter a paz no lar está sendo fiel à visão bíblica de mordomia. Você sabia disso? Amém? A gente precisa estabelecer limites saudáveis para lidar com as pressões. Nem toda influência deve entrar no lar, você sabia? Nem tudo que é ensinado lá fora, no mundo, deve entrar na sua casa. Precisamos estar alertas, atentos àquilo que chega na nossa casa, através das redes sociais, através da televisão, através dos filmes, do cinema, através de Hollywood. Hollywood tem produzido muita coisa que é contra os princípios do Senhor. Nós temos que estar atentos até àquilo que nossos filhos estão assistindo nos seus smartphones, nos seus quartos. Você tem visto que o seu filho tem assistido, os conteúdos que eles têm recebido pelas redes sociais? É dever espiritual dos pais vigiar, filtrar e proteger a casa contra as vozes diabólicas. Aquilo que vem do mundo, que é contra o padrão bíblico, o padrão de Deus. Todo conteúdo que enfraquece os relacionamentos e a fé, precisamos estar atentos e combatê-los. Provérbios 4, verso 23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende, ou em outra versão vai dizer, procede as fontes da vida.
Precisamos estar atentos para guardar o coração do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Os pastores Cira e Yara, do livro Edificando um Novo Lar, eles recomendam que os pais sejam os principais vigilantes do lar, da família, definindo claramente o que vai entrar pela TV, pelo celular, pelas amizades, um ambiente digital que hoje está muito divulgado. E aí eu vou te dar uma orientação. Estabeleça horários, filtros, utilizem aí aplicativos que estão bem popularizados para monitorar aquilo que os seus filhos estão vendo. E também pai, também mãe. Fique atento naquilo que chega na sua rede social, fique atento àquilo que são enviados pelos seus amigos e colegas, até mesmo familiares. Rejeite aquilo que vai contra a palavra de Deus. Não cultive isso. Fique atento àquilo que os colegas encaminham para você, como, por exemplo, conteúdo pornográfico. Não abra. Se você já sabe que alguém sim te envia isso, bloqueie. Bloqueie. Não alimente a sua mente com aquilo que é contra a palavra de Deus ou que a palavra condena. Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida. Estou trazendo isso aqui como ensino para você. Como ensino. E eu sei que você vai ensinar a outros. E já tem ensinado. Nós já estamos caminhando para o final e para chegar nesse final, eu quero trazer o último ponto. O último ponto que eu quero trazer aqui é construindo uma cultura de resistência espiritual. Construindo uma cultura de resistência espiritual. Mais do que reagir às pressões, a família cristã, a família de Deus, deve construir uma cultura de resistência ativa, baseada na verdade da palavra e na presença contínua do Espírito Santo. Salmo 1, verso 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Isso é um convite para mim e para você, para que nos tornemos bem-aventurados, não andando sobre o conselho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, mas tendo prazer de meditar na palavra do Senhor dia e noite. Dia e noite. Porque ela vai nos alimentar, nos fortalecer, gerar em nós resiliência às pressões externas, resistir àquilo que vem de fora. E essa resistência se manifesta como? Como que a gente vai gerar isso? Vou te relembrar algo que a gente já citou ao longo desse módulo 10. E aí eu quero reviver isso nesse último momento da última aula. No culto doméstico, no discipulado doméstico constante, regular, na comunhão com outras famílias que são piedosas, que são famílias que vivem os princípios do reino de Deus, nos testemunhos de fé diante das crises, das opressões, dos conflitos externos, no cultivo da alegria, na gratidão, do regozijo em meio à escassez, opressão, mas com Deus. Com Deus. São 4 pontos que eu trouxe aqui para reavivar a sua memória e isso vai nos fortalecer, meu irmão. Tudo aquilo que a gente viu desde a primeira aula, que é a aula 114, até essa aula, que é a aula 123, sobre família, é para te fortificar o seu lar e te fornecer instrumentos, ferramentas, meios para que você aconselhe e ajude outras pessoas. Amém? Deixa eu trazer um exemplo prático para a gente finalizar. Uma família que passa por dificuldades, mas continua louvando e servindo na igreja, adorando e confiando em Deus, está sendo um testemunho vivo de resiliência espiritual, de resistindo às pressões externas. Amém? Vamos relembrar o que a gente viu nesta aula? E assim a gente encerra? As pressões externas são reais, diversas e constantes, mas não são invencíveis. A família que ora e estuda a palavra protege seus valores e mantém foco no reino,
permanece firme mesmo em meio a pressões, mesmo em meio a tempestades. Lidar com finanças com sabedoria e fé também é uma forma de vencer pressões, vencer circunstâncias que muitas vezes você não tem como controlar. Crises mundiais, por exemplo. Estabelecer limites e criar uma cultura espiritual, uma cultura de adoração no seu lar, uma cultura de oração. São formas de blindar o coração da família. E, por fim, famílias fortalecidas em Deus tornam-se fortalezas contra o espírito deste século, contra as vozes deste mundo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que nós fechamos mais uma aula e encerramos mais um módulo. Que bom que você está firme aí comigo, firme nesta formação teológica, imagine. Eu creio que ao findar dessa formação teológica, você vai poder olhar para trás e dizer o quanto eu cresci, o quanto eu me preparei para servir no reino de Deus. Muito obrigado por estar comigo ao longo desse módulo 10. Continue estudando, continue se preparando, busque adquirir esses livros que eu indiquei ao longo das aulas desse módulo para que você cresça mais e mais a respeito deste tema. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Até lá!